Continuamos com pontuação no período composto. Vamos solidificando o que já tínhamos visto quando estudamos as orações, lembram? Então vamos lá, fizemos a pontuação nas orações coordenadas e agora vamos ver a pontuação nas orações subordinadas. Acompanhe na sua tela que nós vamos fazer análise do período. Orações subordinadas adverbiais. Tenho aqui 3 frases. Quando chove, algumas quadras ficam inundadas. Chove. 2 verbos, 2 orações. A divisão é aqui. A oração principal é algumas quadras ficam inundadas. Oração principal. Quando chove, responde a pergunta quando, né? Quando o fato da oração principal ocorre. Bom, então é uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende de outra, adverbial, porque dá circunstância de tempo, temporal. Certo? Como se fosse um adjunto adverbial de tempo oracional. E aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial que veio antes da oração principal. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial anteposta à oração principal. Por isso a vírgula. Tereza, ela é obrigatória? Obrigatória. Tereza, mas olha só, esta oração aqui só tem 2 palavras. E aí, ela, não, vamos parar. Olha só, vamos parar a tempo para explicar. Esse negócio de contar o número de palavras para ver se a gente põe vírgula ou não, para indicar uma inversão, vale para os adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial deslocado, fora de sua posição, ou no início ou no meio, ele vai precisar de vírgula se tiver 2 ou mais palavras. Agora, se for uma oração subordinada adverbial, a gente vai precisar de vírgula, independentemente do número de palavras desta oração. Então, olha aí de novo na sua telinha. Quando chove é uma oração subordinada adverbial. Ela está anteposta à oração principal. Esta vírgula é obrigatória. É a vírgula da inversão. Só que agora não é inversão de adjunto adverbial, é inversão de oração adverbial. Veja o período de baixo. Quantas orações existem aqui? Me dê os verbos. Algumas políticas públicas, porque têm intenção assistencialista, são criticadas por muitas pessoas. Esse são criticadas é uma locução verbal de voz passiva, lembra? As políticas não criticam, elas são criticadas. Então, há 2 orações. A primeira oração é algumas políticas públicas, aí ela foi interrompida. Ela foi interrompida porque isso aqui é uma conjunção que está introduzindo outra oração. Onde é que é essa oração que começou aqui, algumas políticas públicas, continua? Continua aqui, ó. São criticadas por muitas pessoas. Esta é a oração principal. Porque tem intenção assistencialista, este porque é causal. Este porque é uma conjunção causal. É a causa, indica a causa de as políticas públicas serem criticadas. Então esta oração que indica a causa do fato da oração principal. Por que algumas políticas públicas são criticadas? É uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende de outra, adverbial, porque indica circunstância, causa é circunstância, causal. E ela está no meio. Quando ela está no meio, nós dizemos que ela está intercalada. Ela está no meio da outra. A outra tinha começado. A outra começou aqui com o sujeito,
E aí o verbo só veio aqui depois dessa oração. Tereza, mas olha só, a vida inteira a gente escuta que não pode usar vírgula entre o sujeito e o verbo. E aqui usou, porque algumas políticas públicas o sujeito de são criticados. A gente não pode usar uma vírgula, uma, entre o sujeito e o verbo. Mas pode usar duas. Não é? Se a gente isolar um termo que está intercalado, invertido ali no meio do caminho entre o sujeito e o verbo. Tá? Então não pode usar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Se eu deixar só uma vírgula aqui, ó, tirar a primeira, por exemplo, algumas políticas públicas, porque tirar a primeira ou tirar a segunda, vai ficar errado. Mas as duas vírgulas estão formando um par e elas isolam esta oração causal que está aí dentro. Aqui a gente tem assim, ó. Aqui a gente tem uma oração principal, Algumas políticas públicas são criticadas pela elite. E no meio desta oração principal, eu tenho uma oração subordinada adverbial. Ela não está anteposta, certo? Que ela não veio antes da outra, ela está intercalada. E aí eu preciso de vírgula. Obrigatórias, Tereza? Obrigatórias. Aí eu vou pôr no plural, porque eu preciso de duas vírgulas. E aqui embaixo eu tenho uma ordem direta. Aqui embaixo eu tenho a situação do reservatório será normalizada se a população colaborar. Duas orações. A oração principal é a primeira. A situação do reservatório será normalizada. Essa é a oração principal, é o fato principal. Esse se é condicional. É uma conjunção condicional e introduz a condição para que o fato da oração principal ocorra. Então esta oração é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Certo? Está na ordem direta. A equação sintática, né, deste período é assim: oração principal e na sequência dele, uma oração subordinada adverbial. Então agora é hora de eu dizer que a vírgula é facultativa. Esta vírgula aqui é facultativa. Porque eu tenho aqui ordem direta, facultativa. Isso aqui é a chamada ordem direta. Primeiro a oração principal, depois a oração adverbial. Essas duas aqui, em que nós tínhamos pontuação obrigatória, sendo no segundo caso, neste caso aqui, duas vírgulas obrigatórias, isso aqui ilustra a ordem indireta. Essa ordem indireta é a chamada inversão sintática. Então, a regra é: emprega-se vírgula para indicar inversão de orações adverbiais. Emprega-se vírgula para indicar inversão de orações adverbiais. Na ordem direta, a vírgula é facultativa. Este ano, como garantiu o ministro da Fazenda, a economia ficará estável. Este ano, a economia ficará estável. Oração principal. Como garantiu o ministro da Fazenda? Conforme garantiu o ministro da Fazenda. Esse como aqui é o como da conformidade. Oração subordinada adverbial conformativa. Por isso as vírgulas, né? Tereza, mas isso aqui, essa oração principal começou com uma adjunta adverbial curtinho. Eu podia tirar essa vírgula. Não, essa vírgula aqui, na verdade, faz par com esta aqui. E isolam esta oração subordinada adverbial que está intercalada. Certo? Período de baixo. Se confirmarem as previsões, haverá crescimento econômico. Oração principal. Haverá crescimento econômico. Em qualquer situação? Não. Se
Esse primeiro se é uma conjunção condicional se confirmarem as previsões. Caso se confirmem, posso substituir por caso, Tereza? Só se a gente trocar o verbo, né? Caso se confirmem as previsões. Lembre-se disso, não é porque o se e o caso estão no mesmo grupo de conjunções condicionais que a gente pode substituir. Tereza, só para não perder a oportunidade, este segundo se é o quê? É uma partícula apassivadora. Quem confirma, confirma alguma coisa, primeiro, ó, checklist, e eu posso dizer se as previsões forem confirmadas. Lembra? Para saber se o se é uma partícula apassivadora, eu preciso fazer esse checklist. O verbo tem de ter transitividade direta e a frase tem de admitir voz passiva analítica. Por isso, este verbo está no plural, né? Para concordar com as previsões. Essa vírgula é facultativa ou obrigatória? Obrigatória, Tereza, porque a oração adverbial, essa oração daqui, subordinada a adverbial condicional, está anteposta à principal. Certíssimo, obrigatório. Embora a emissão de CO2 tenha diminuído, ainda é preocupante. A oração principal é ainda é preocupante. Embora, conquanto. Lembra que nós podemos substituir por conquanto? Conquanto, posto que. O posto que equivale a embora, que equivale a conquanto. É concessão. Então esta oração é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. E aí eu tenho uma oração subordinada que veio antes da oração principal, vírgula obrigatória. Poderia até estar escrito assim. Veja, vou intercalar, vou fazer uma oração que está no meio. Eu poderia ter começado este período dizendo a emissão de CO2, vírgula, embora tenha diminuído, vírgula, ainda é preocupante. E aí eu precisaria de 2 vírgulas, porque aí a oração estaria no meio. Certinho? Qual é a regra mesmo? Emprega-se vírgula para indicar a inversão de oração adverbial. Ela pode estar anteposta, a oração subordinada adverbial e depois a principal, vírgula, ou a oração principal, né? Tá assim separada e no meio dela, nós temos uma oração subordinada adverbial. Aí, neste caso, eu preciso de 2 vírgulas. Então, vamos lá. Questão 1, exercitando. Quando havia um incêndio na cidade, os bombeiros eram avisados. Os bombeiros eram avisados é a oração principal. Eles eram avisados quando havia um incêndio, né? No momento em que havia, eles eram avisados. Este quando aqui é uma conjunção temporal. Esta oração é uma oração subordinada adverbial temporal. Vírgula obrigatória. A vírgula empregada logo após o trecho quando havia um incêndio na cidade é opcional, podendo ser suprimida. Não, já parei. Ela é obrigatória. 2. Para participar do processo eleitoral, requeriam-se R$200 mil de renda líquida anual comprovada. Vamos lá. Para participar, a fim de participar, com a finalidade de participar. Então, requeriam-se R$200 mil de renda líquida anual comprovada, é a oração principal. Para participar, é uma oração subordinada adverbial final. A finalidade de requererem-se os R$200 mil era participar do processo eleitoral. Esta vírgula é obrigatória. Ela é uma vírgula obrigatória porque a oração adverbial está anteposta à oração principal.
Olha o que o item diz. Caso a vírgula que sucede o vocábulo eleitoral fosse suprimida, o sentido do texto seria preservado, mas não a sua correção gramatical. Está certinho. O sentido do texto seria preservado, porque o sentido do texto não tem nada a ver com a vírgula. O sentido do texto aqui tem a ver com essa ideia de finalidade. É uma oração subordinada adverbial final. Com ou sem vírgula, ela vai ser final. O problema é que a gramática não vai admitir que não haja vírgula. Mas a semântica, olha, a semântica vai dizer, para mim tanto faz. Eu digo assim, se vier, telefone antes. Se vier, vírgula, telefone antes. Gramaticalmente falando, a primeira frase está errada, a segunda está certa, porque essa vírgula aqui é obrigatória, porque isso aqui é uma oração condicional. Mas com vírgula ou sem vírgula, eu entendo que você vir é uma condição para você telefonar. Então, na verdade, a ideia de condição não depende da vírgula. A ideia de condição depende desse conector C. Então, o item está certo. É um item raro em que o examinador diz que a correção seria alterada e o sentido seria mantido. É muito raro. Normalmente, ele diz o contrário. Normalmente, ele diz que a correção é mantida e o sentido é alterado, que é mais comum isso acontecer. Mas aqui está certinho. A vírgula a rigor vai alterar muito o sentido lá nas orações adjetivas. A gente já vai falar delas. Questão 3. Os detentos têm acesso a mais de 100 livros comprados pelo governo e têm de 21 a 30 dias para ler o livro e escrever uma resenha, a qual, este que é pronome relativo, já posso fazer uma marquinha aqui, porque se ele é um pronome relativo, porque eu substituí por a qual, ele está introduzindo a oração adjetiva, que, se adequada aos parâmetros da lei, subtrai 4 dias da pena. Ó, presta atenção. Esta oração que começou com esse pronome relativo que, ela continua aqui. Que subtrai 4 dias da pena. Certo? E eu sei que ela começa ali porque eu acabei de ver que este que é um pronome relativo. Acabei de substituir por a qual. Bom, então, se adequada aos parâmetros da lei, este se não é causal? Este se é causal. Então, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial causal não, perdão, condicional. Causal, ó, o professor tá doido. Condicional. A condição para a resenha subtrair 4 dias da pena, ela está adequada aos parâmetros da lei. Bom, então esta vírgula que está aqui e esta vírgula que está aqui formam um par e isolam uma oração subordinada adverbial condicional que está no meio de outra oração. Porque, olha, a oração adjetiva já havia começado aqui. O examinador vai dizer que a correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula logo após o termo que fosse eliminada. Não posso nem eliminar esta, nem eliminar esta. Elas estão formando um par, isolando uma oração adverbial que está intercalada. 4. Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo seria um lugar melhor. Olha, vou usar várias cores aqui de marca-texto para fazer a divisão desse período. A primeira oração é acho. A segunda oração é que o mundo seria um lugar melhor, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí, esta aqui, se eu não fosse tão covarde, esta oração é a terceira oração deste período. É uma oração, a primeira oração é principal, eu acho isso, este aqui é uma conjunção integrante,
E esta oração que está aqui laranjinha, que o mundo seria um lugar melhor, é uma oração subordinada, substantiva ou objetiva direta. E esta oração, se eu não fosse tão covarde, é a condição para o mundo ser um lugar melhor. É uma oração subordinada, adverbial, condicional. E ela está intercalada, ela está no meio, porque a outra oração já havia começado aqui. Então eu preciso dessas duas vírgulas, certo? Continua a ler comigo. Não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas se o medo não fosse constante, as pessoas se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade. Esta vírgula aqui é a vírgula antes do mas. Então, esta vírgula aqui é aquela que separa orações coordenadas. Há sempre uma vírgula antes do mas. Sempre, no mínimo. Às vezes a ponto e vírgula, às vezes até a ponto, como nós já vimos. Tereza, mas você disse que não há vírgula depois do mas. Aqui há. Aqui há porque esta oração que começou aqui com mas, não que a melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas ela continua aqui. Mas as pessoas se uniriam mais. As pessoas se uniriam mais se o medo não fosse constante. Então, se o medo não fosse constante, é a condição para as pessoas se unirem mais. É uma oração subordinada, adverbial, condicional. E ela está no meio, porque a outra já havia começado aqui no mais, tinha terminado aqui. O que eu preciso? Dessas duas vírgulas. O que ele está dizendo? Que a supressão das vírgulas que isolam uma oração, se o medo não fosse constante, não afetaria a correção gramatical do texto. Errado. Afetaria, porque as duas vírgulas isolam uma oração subordinada, adverbial, condicional, que está intercalada, está no meio aí desta outra oração que já havia começado. Questão 5. Em terra, se você subisse em uma construção de 150 metros, a Catedral de Colônia ou o Monumento de Washington, a mudança de pressão seria imperceptível. O emprego da vírgula após o travessão é facultativo. Vamos entender isso direitinho aqui. Eu tenho aqui uma situação que muita gente acha que não existe, que muita gente acha que está errado, que é um travessão e uma vírgula. Tereza, é possível haver travessão seguido de vírgula? Sim. Desde que você justifique o travessão e você justifique a vírgula. Então, vamos lá? Vamos lá. Esse travessão aqui, que está antes da vírgula, faz par com este que está depois de metros. Isola isto aqui tudinho. Isola isso aqui tudinho, que é um aposto explicativo, certo? Ele diz assim, o texto diz assim, em terra, se você subisse em uma construção de 150 metros, a Catedral de Colônia ou o Monumento de Washington, ele está explicando que construção seria esta. Então, estes travessões isolam um aposto explicativo. Então, travessões aqui no texto, isolam aposto explicativo. Para saber se a vírgula que vem depois do travessão é ou não obrigatória, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ignorar tudo o que está dentro dos travessões, inclusive os travessões. Vou ignorar. Pergunto, esta vírgula que está depois do travessão continuaria? Vamos ler o período sem os travessões e o que está dentro deles? Vamos ler. Em terra, se você subisse em uma construção de 150 metros, a mudança de pressão seria imperceptível. Sim, essa vírgula, mesmo que não houvesse o travessão, existiria. Ela está fazendo par com esta aqui. Porque, olha,
este trecho, se você subisse em uma construção de 150 metros até aqui, é uma oração subordinada, esse trechinho, é uma oração subordinada adverbial condicional. Tá cheio de oração condicional aqui, não é? Mas olha só, foi uma coincidência de haver muitas questões sobre isso. Na verdade, qualquer oração subordinada adverbial que esteja ou anteposta ou intercalado no meio da principal, vai exigir o uso de pontuação. Então, entendemos isso para você saber se de fato a vírgula depois do travessão é necessária, você vai isolar, ignorar os travessões, tudo que existe dentro deles. A vírgula seria obrigatória? Sim. Então, aqui eu preciso do travessão e da vírgula. Eu justifiquei um e justifiquei outro. As duas pontuações são obrigatórias. E ele está dizendo que o emprego da vírgula após o travessão é facultativo. Não, não é. É obrigatório. Certinho? Então, a gente sempre faz isso. Apareceu um travessão e uma vírgula, a gente vai, justifica um e depois justifica outro. Para saber se a vírgula é obrigatória, a gente pega os travessões, ignora, tira tudo que está no meio deles, a vírgula continuaria? Continuaria. Então, é obrigatório. Já já a gente volta para as orações adjetivas, que são bem fáceis quanto à pontuação. Aí a gente encerra essa matéria de pontuação. Já já eu volto.